Você abre o Cruzeiro fazendo aquele ufa agora, porque foi difícil contra o Betim, mas na hora que a gente falava, né, vai ficar difícil pro Cruzeiro, não vai depender mais dele somente para fazer o gol e ir a 9 pontos agora mais perto do norte, certo? É um jogo complicadíssimo pro Cruzeiro, né? E assim, no final das contas, se a gente olhar pelo outro lado, é um castigo pro Betim, que foi um time valente, que lutou enquanto pôde, jogou de forma defensiva, o que é também uma forma de jogar. Agora, o Cruzeiro batalhou o tempo inteiro e batalhou contra um gramado horroroso, batalhou contra a chuva, que castigou aí no primeiro tempo. Foi pesado demais a chuva no primeiro tempo, foi pesada demais a chuva no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro, que é um time mais leve, de mais toque de bola, nesse gramado horroroso aí, fica bem complicado de desenvolver o seu futebol, né? Não tem como ficar tocando bola, tentar entrar dentro da área do Betim com toque de bola, com jogada. O Matheus Pereira, que é um cara mais técnico, né? Aliás, já vou adiantar o meu voto aqui de melhor em campo, o Matheus Pereira. Já tinha falado dele no primeiro tempo, inclusive, fez o gol e agora, inclusive, mas eu já tinha falado, o Chico da Costa tá saindo aqui agora também, mancando bastante, arrastando o pé, andando com muita dificuldade. A situação do Chico da Costa acho que vai ser um pouco mais complicada, viu? Enfim. Mas o Matheus Pereira, que é um jogador mais técnico, toque de bola, mais refinado, encontra muita dificuldade para jogar num campo desse, né? Campo horroroso, o campo daqui da Arena, pavoroso, um campo parecendo uma lama para todo lado, um negócio bizarro. Aí veio chuva, mas chuva vai cair para qualquer lado, beleza, resta saber como é que o gramado vai aceitar essa chuva, né? Nós já fizemos jogos aí no Independência, no Mineirão, na Arena MRV, em vários outros estádios e tal, que sempre choveu muito, beleza. E às vezes, né, acontece isso aí que a gente tá vendo, essa coisa horrorosa aí que a gente tá vendo. Mas o Cruzeiro foi valente, o Cruzeiro buscou, teve boas chances, e aí a gente vinha falando, Wanderson perdeu um gol na cara do gol, o Vídea Real perdeu 2, um deles estava impedido, mas então tira um, coloca um que ele perdeu cara a cara com o goleiro, com o Jori, bom goleiro, foi revelado pelo América, tá aí no Betim. Vitória importantíssima para o Cruzeiro, que empate com essa vitória dura, complicada, difícil aí, dá uma melhorada considerável aí na situação do Cruzeiro na tabela de classificação, né? Eu tava fazendo a filmagem aqui para mandar para nossa turma das redes, Seabra, dessas duas situações, né? Da saída do Chico da Costa mancando muito e também dos jogadores do Cruzeiro fazendo ali aquele abraço. Agora a turma da delegação do Betim tirando foto com o Gerson ali. E os jogadores do Cruzeiro comemorando com seu torcedor, pouco mais de 380 pessoas ali na torcida do Cruzeiro, e do lado deles um mar de torcedores do Betim também comemorando a vitória do Cruzeiro, e ainda o grito da torcida do Betim, o Betim é máfia azul. E aí registramos isso para mandar para o pessoal de redes aí outra situação inusitada. E aí vale lembrar, né, eu falei isso durante a transmissão, um jogo totalmente inusitado na Arena Urbsan, primeiro, né? Um estádio que, não vou criticar o estádio, né? Raiz, um estádio que recebia muito futebol amador, o Betim se profissionalizou com investimentos, com estrutura, planejamento, fez reformas no estádio para hoje ser um estádio de futebol profissional. E aí a primeira situação inusitada, claro, é a questão do acesso do estádio. O acesso se dá só por uma única rua, são 2 portões ali, né, mais ou menos. Não sei se tem mais um, na verdade, mas poucos portões na mesma rua. Então você entra torcida visitante e torcida da casa, então tem que ter uma organização diferente. Os times entram pelo mesmo portão e aí, na chegada dos times, um ônibus tem que estacionar um pouco mais para frente para outro ônibus caber. E aí faz aquela situação inusitada de interior, de Campeonato Mineiro, que é natural, que é normal. Depois outra situação, né, que começa de repente chover na Arena Urbsan. A chuva invade nossa cabine. Foi difícil fazer o jogo, e a gente falava, né? Difícil pro Tite analisar o jogo e o jogador. Porque pra mim foi difícil narrar com o pé todo molhado, a garganta começa a ficar ruim porque tomei chuva demais, mosquitinho passando toda hora me atrapalhando. Se pra mim foi difícil, imagina pro cara que tá jogando no campo que ficou ensopado, cheio de poça, muita lama no campo, choveu bastante, atrapalhando muito. Então outra situação inusitada. Depois veio o Cássio no meio do jogo, no iniciozinho do segundo tempo, na verdade. O Cássio pede para parar ali o jogo, sai correndo com uma dor de barriga. Passou uns minutos ali no vestiário porque estava com dor de barriga o Cássio. E aí, para mais situações inusitadas ainda, os torcedores do Betim, muitos cruzeirenses, né, que torcem pro Betim, que é o time da cidade, mas torcem pro Cruzeiro também, comemorando a vitória do Cruzeiro e o gol do Cruzeiro no finalzinho junto com os torcedores do Cruzeiro. Um jogo típico de Campeonato Mineiro, você abre. Um jogo típico de interior também,
Apesar, claro, de não precisar ser assim, vai lembrar que dava para o jogo ser em outro lugar, como o Independência, por exemplo. Mas o Cruzeiro sai hoje com uma grande vitória e sai com mais alívio nesse grupo do Cruzeiro. Bom, vou dar aquela passada no chat também, jogadores do Cruzeiro por aqui. O Cláudio Castro. Que juizinho safado, não deu falta no jogador do Betim e depois mais um minuto de acréscimo sem qualquer razão. Vergonha. Na verdade, ele teve razão. Inclusive, eu achei o acréscimo pouco, né? O jogo parou muito durante a partida e o goleiro do Betim caiu, né? O Jori, e depois um jogador do Betim, Gabriel, o Jean, na verdade, cai. Quando já estava rolando o acréscimo, não sei se era o Jean ou o Gabriel agora, mas cai um jogador do Betim na área e fica pelo menos um minuto também atrasando o jogo, fora as outras paralisações durante a partida. Eu achei justo o minuto a mais de acréscimo no final e o Cruzeiro fazendo o gol nos acréscimos. O Antony, apesar da vitória, falando aqui, o Cruzeiro ganha, o Tite vaza, já deu, tchau. O Thiago Maia mandando que jogo vergonhoso. O pessoal reclamando o tempo de acréscimo. Eu achei justíssimo, sabe? Nossa, gente. Se não tivesse que ser mais, inclusive. Assim, o pessoal tá reclamando que foi muito? Reclamando que foi muito. Gente, só o Cássio ficou de 4 a 5 minutos com o jogo parado. Teve um lance de cabeça, 2 jogadores de cabeça, mais uns minutos parado o jogo. Também uns 3 minutos. 3 minutos. Alterações, muitas alterações. Se a gente for olhar só esses 2 lances, foram 8 minutos. E o juiz deu 9. Então, pois é. Ou seja, era para ser pelo menos uns 10, 11, 12, não seria nenhum exagero, não. Um abraço aqui pra minha irmã, Rayana Maia, tá aqui com a gente no chat, minha mãe também, Dona Regina, o seu Lúcio estão lá também, meu pai, uma hora dessa, meu amigo, tá maluco agora. Torcedor do Cruzeiro fanático, meu pai já tomou ali seguramente umas 8 latinhas, porque agora ele tá parando. Bom. Tá segurando. Isso é bom. Já tomou umas ali e vai poder dormir tranquilo hoje, meu pai. Tô vendo o Rafa numa resenha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ah, tá resenhando, né, Rafa Nobre? Que bonito, né, Rafa Nobre? Que bonitão, ó. Assim já tá diferente, hein? Olha lá, tá aqui embaixo. O cara mal voltou de férias, já tá fiscalizando o trabalho dos outros, é brincadeira. Pô, tá numa resenha aí, bonito. Tem que aprender com o Luizão, pô. Fica olhando aí, dá uma moral, pergunta se tá tudo bem, tá funcionando. Ah, aqui, fica na chuva Rafa aí. Nobre tá apurando ali, rapaz. Agora a chuva para, né? Agora a chuva parou, pô. Vou te contar, viu? Tô aprendendo com esses caras aqui, ó. Sou mestre aqui na minha frente. Tá certo. Tá a certo, imprensa tá reunida aí embaixo. Um abraço para os amigos aí da imprensa. Estão reunidos ali embaixo, porque já vão se deslocar vão se deslocar para a coletiva de imprensa, que é, na verdade, um camarote ali. Improvisaram uma sala de coletivas. Já o técnico Tite, o mestre Adenor, vai falar sobre o jogo de hoje. Agora tem enquete no ar, que o João Cajota, nosso Caio Jorge da Babita, colocou no ar pra gente. Vitória do Cruzeiro alivia a pressão do Tite? Opção 1, sim, tem que dar tempo de trabalho. Opção 2, depende dos próximos resultados, não é fora Tite. Tá aí a enquete no ar no Canal Tempo Esporte para você votar. Para você, Daniel Seabra, alivia pro Tite agora, lá ele, alivia a pressão em cima do técnico Tite depois dessa vitória? O futebol é muito doido, né? Porque você vê o campo, nós estamos, hoje já é dia 1º de fevereiro, janeiro acabou de acabar aqui, então nós estamos assim, início de ano ainda, e as pessoas falam fora Tite, pressão, crise. Eu ouvi várias vezes, né, essa palavra no Cruzeiro, crise e tal. É claro que o Cruzeiro é um gigante, então tem sempre que ganhar, né? O imediatismo do torcedor impõe isso. O Cruzeiro tem sempre que ganhar, não tem jeito. Não adianta a gente achar também que o torcedor vai ter paciência, vai ter um saco de jó lá para ficar esperando. Não vai. O torcedor quer que a temporada comece, o Cruzeiro ganhando todo mundo, atropelando. Mas o futebol não é assim, né? O futebol não é assim. E aí vem um papel da gente aqui para pegar o pé do torcedor e puxar para o chão, né? E falar, olha, calma, né? Não é pelo Cruzeiro. Ano passado foi 3º lugar no Brasileiro, Leonardo Jardim, isso é página virada, acabou. Começou um novo trabalho, chegou um novo treinador, chegou um reforço e tanto. Aí o Gerson, que hoje, segundo tempo dele foi bem, primeiro tempo foi mais discreto, mas segundo tempo ele foi bem. Então, e tem que analisar o jogo de hoje diante de toda essa circunstância que nós falamos. O Cruzeiro veio aqui, a arena, um campo acanhado, com o torcedor em cima, uma chuva no primeiro tempo que molhou, inundou tudo aqui, nós estamos todos molhados. Então, como o Lucas falou, falei isso no intervalo, não adianta o torcedor achar que a chuva não interfere. Interfere e muito. A chuva interfere e muito. O gramado virou uma coisa horrorosa. O gramado está um lamaçal aqui. Como é que um time de toque de bola, como o time do Cruzeiro, joga bem num gramado desse? Exigir que um Matheus Pereira, que um Gerson, que os caras toquem bola ali.
Tem muito jeito não, até falei em determinado momento, um jogo desse aqui não é para ser jogado, é para ser ganhado. Não tem como, né? É partir para dentro, é partir para cima de qualquer forma, porque não adianta querer jogar num gramado desse, um time de toque de bola, um time técnico não vai conseguir. Enfim, o Cruzeiro consegue uma vitória importantíssima, mas eu acho uma coisa meio maluca, né? Como o futebol funciona. Hein? Técnico do Betim, oi, escutei. Emerson Ávila? Não foi o Rafa, foi o João. Não fui eu não. Primeiro, só para explicar a dinâmica aqui pro pessoal, estou até caminhando aqui para a sala onde vão acontecer as coletivas. Primeiro fala o Emerson Ávila, na sequência fala o Tite. E os jogadores só vão falar, e eles escolhidos pelo Cruzeiro, só vão falar, e aí a gente volta, sai de lá da sala de coletivas, depois que o Tite falar, disser, a gente volta para cá, para a porta do vestiário, onde vão falar os jogadores. O Emerson Ávila vai falar agora na coletiva. A gente não costuma muito passar a coletiva do adversário, do Cruzeiro, geralmente, porque justamente são situações que a gente geralmente passa só o do Cruzeiro. Mas vamos ouvir um pouquinho do Emerson Ávila. De repente, nas primeiras respostas, ele fala sobre a arbitragem ou o campo. Vamos ouvir um pouquinho do Emerson Ávila. Para almejar seguir na competição e buscar a vaga aí Bom, a gente depois vai observar. Falaram no ponto aqui, Emerson Ávila está falando. Definida, que era no ponto marcar aqui. um pouco no bloco Depois a mais turma baixo, vai defender dar o mais a retorno nossa aqui pra gente. área, deixar menos espaço atrás da nossa última linha, que a gente sabia que era um lugar perigoso. O Cruzeiro é um time que joga com muitas infiltrações e a gente conseguiu fazer isso de uma forma razoável para boa. No entanto, atacamos muito pouco no primeiro tempo. Precisávamos ficar um pouco mais com a bola. No segundo, ainda tivemos algumas oportunidades, criamos um pouco mais, perdemos um pouco aquele, não vou falar medo, né? Talvez um receio, né? de jogar, de ter a bola. Mas no final acabou que o Cruzeiro fez o gol e a nossa situação fica ruim, né? No campeonato. A gente tem poucos pontos. O nosso grupo está bem embolado ali ainda, né? Se não me engano, são 6, 7, 8 ali os 3 que estão atrás do América. Mas o campeonato não para, nós temos 2 jogos decisivos pela frente e vamos fazer o que for possível e impossível para buscar os pontos que nós precisamos para permanecer na primeira divisão. Professor, bom revê-lo. O Betim foi um time que lutou muito. Qual que é a fórmula de um planejamento que tem aí não muito dinheiro, né? Mas que pelo jeito tem muita inspiração, tem muita força, tem muita vontade dentro de campo? Bom revê-lo. Bom te ver também. Bom, o Betim é um clube que eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos vai alcançar estágios melhores. É uma equipe que está se estruturando, né? Vale a pena dizer que o que aconteceu aqui hoje foi um marco, acho que para a cidade, né? Receber um evento dessa magnitude, jogar contra o Cruzeiro aqui, é algo que já está fixado aí na história do Betim, ainda que o placar não seja o que a gente queria, mas a gente luta realmente com muita dificuldade, mas temos muito apoio, muitos patrocinadores que vêm colaborando bastante com o nosso desenvolvimento, com folha de pagamento, com a estrutura toda de logística. É um campeonato curto e caro, porque as distâncias são longas, você precisa começar uma preparação com antecedência boa, para ser um diferencial em relação aos clubes grandes. E a gente espera realmente conseguir manter o clube na primeira divisão. Esse ano nós ainda temos Copa do Brasil, temos a Série D, e foi bom. Achei assim que receber o Cruzeiro aqui na nossa casa foi uma coisa muito importante para nós. Infelizmente o resultado não foi aquilo que a gente esperava, mas a equipe lutou bastante, foi muito bem determinada na proposta que a gente adotou, mas infelizmente o gol no final dá uma desmanchada, que seja apenas hoje, né, que amanhã a gente já possa estar firme e preparando para o próximo jogo contra o Itabirito. Ô Emerson, sobre esse estudo prévio que você fez sobre o Cruzeiro, a proposta de jogo desenhada no Cruzeiro, você já esperava essa formatação tática um pouco diferente, porque o Tite acabou invertendo o Gerson com o Christian, o que vinha sendo feito nos últimos jogos. Você já esperava essa formatação do Cruzeiro?
Bom, a gente esperava que o Gerson realmente viesse por dentro, é um jogador que tem mais jogos ali do que o Christian. O Christian fez a temporada de 2025 toda jogando ali pelo lado do campo, né, e voltando para recompor. Um jogador que foi muito bem no ano passado, a proposta estava muito bem definida pelo Cruzeiro. A gente não contava com a ausência do Caio Jorge, que é um jogador que dá bastante trabalho pela sua movimentação. Vê um jogador um pouco mais de área, um jogador de finalização, mas que infelizmente saiu ali com uma lesão. E independente disso, a equipe do Cruzeiro tem um elenco muito forte, né? As mudanças dão um peso muito grande para a gente. Quando a gente vai sentindo o peso do jogo, o gramado estava extremamente desgastante para ambas as equipes hoje, mas realmente a gente esperava um Cruzeiro forte, um Cruzeiro pressionado, que viria com tudo para buscar os 3 pontos hoje. Obrigado, gente. Tá aí o Emerson, falando aqui, passando para poder explicar essa derrota do Betinho 1-0, explicando aqui o professor Emerson Ávila, falando dessa derrota do Betinho, explicando, né, dizendo que não esperava o Cruzeiro, pelo menos em alguns aspectos aqui. Daqui a pouquinho o Tite já na sequência, esse mesmo espaço aqui dedicado, bonito espaço aqui, onde acontece a sala de coletivos, onde acontecem as coletivas dos técnicos aqui. Primeiro o Emerson Ávila, da casa, técnico da casa, para analisar essa derrota. Na sequência o Tite também analisando essa vitória do Cruzeiro aí, o lado vencedor, lado azul, o técnico Tite, para poder analisar. E a gente aqui já posicionado para poder fazer as nossas perguntas aqui, os nossos questionamentos ao Adenor, desse 1-0 do Cruzeiro aqui. Boa, Nobre. Já então o mestre Adenor vai estar falando com a gente na sala de coletivas. Não teve muito papo de arbitragem, não teve muito papo sobre gramado, né, Seabra, do Emerson Ávila. O Betim, que vou atualizar inclusive a tabela para a turma do Campeonato Mineiro, para a gente dar uma observada, uma estudada aí, né, sobre a classificação, como está a situação do Cruzeiro. Primeiro, vamos tentar aqui o grupo A, né, para começar. Abrir aqui o aplicativo. Grupo A. O RT tem 11 pontos, é líder absoluta do Grupo A. O Atlético 10 pontos, Democrata 7, Uberlândia 6. Agora no Grupo B, América 12, melhor líder, Tombense 8, Pouso Alegre 7, Betim 6. E agora o grupo do Cruzeiro, a situação é a seguinte, todo mundo com 6 jogos agora, vamos para mais 2 rodadas. O Norte tem 11 pontos, é o primeiro colocado. Os próximos jogos do Norte são contra o Uberlândia, jogo dia 7, e depois a última rodada contra o América. América jogando em casa na última rodada. Pode, inclusive, já estar classificado como o primeiro colocado o América na última rodada, mas é um jogo difícil contra o melhor líder que o Norte tem contra o América na última rodada. E joga contra o Uberlândia, em Uberlândia, que está lotando o Parque do Sabiá, né? Lotando assim, tem muita gente, cerca de 10 mil pessoas no primeiro jogo, inclusive. E o Uberlândia, do Flávio Lúcio, novo treinador, que venceu bem por 3-0 o último jogo contra o Lúcio Flávio. E venceu bem 3-0 o último jogo Uberlândia. São os 2 próximos jogos do Norte. E o Cruzeiro está logo atrás. Se o Norte tem 11 pontos, o Cruzeiro tem 9 agora, segundo colocado do grupo, seguido por Atlético com 5 e Itabirito com 4. E agora o Cruzeiro está a 3 pontos do Norte. Então o Cruzeiro tem o mesmo número de vitórias, inclusive, e o saldo de gols do Norte hoje é melhor porque tem um gol a mais. Então hoje a situação é essa. Portanto, o Cruzeiro já na próxima rodada, se o Norte perder para o Uberlândia, o Cruzeiro já pode passar o Norte. Mas mesmo assim, o Cruzeiro agora passa a depender só dele, né? Agora é só do Cruzeiro. Na verdade não, né? Assim, porque se o Norte também vencer bem... Se o Norte vence os 2 próximos jogos, o Cruzeiro não consegue chegar em primeiro. Não, em primeiro não, mas aí ele pode conseguir alguma coisa em segundo, né? Dependendo do que acontecer com o Atlético e tal. Isso. Mas o América deve passar em primeiro com certeza, né? Tá bem aí. Sim. Agora a questão é saldo de gols que você falou aí, né? Porque se o Norte vence os 2 jogos e o Cruzeiro também, aí vai depender do saldo de gols. Por isso que aí na verdade o Norte fica em primeiro ainda, né? Se o Norte perde um e ganha o outro, aí os 2 conseguem... Tem 3 pontos de diferença. Na verdade o Cruzeiro não depende dele. Exato. O Cruzeiro, assim, se o Norte perde contra o Uberlândia, o Cruzeiro vence,
aí o Cruzeiro já vai ter uma vitória a mais, empata com o Norte, passa o Norte, vira líder. Então, assim, na próxima rodada já pode, empata em pontos e vai ter uma vitória a mais e passa o Norte. O problema é que, de qualquer forma, o Cruzeiro não depende dele, né? Exato. Se o Norte ganha os 2 jogos, um abraço. Exatamente. O Cruzeiro não depende mais dele. O Cruzeiro vai tentar ser o melhor segundo. E aí a situação dos segundos colocados são, o Cruzeiro tem 9 pontos. Pode chegar a 15 pontos. Temos 6 em disputa, né? Pode chegar a 15 pontos o Cruzeiro. O Atlético é hoje o melhor segundo colocado. Tem 10, um a mais que o Cruzeiro. Então o Atlético pode chegar a 16 pontos se vencer os 2 jogos. Só que ainda tem a URT, que tem um ponto a mais que o Atlético, apenas 11. O URT pode perder os 2 próximos jogos, jogo contra América e Cruzeiro também. Enfim, aí como melhor segundo a gente consegue fazer muita conta que tem muitas possibilidades. Mas nesse grupo aí, a URT está em primeiro. Está em primeiro com 11. A URT pode chegar a 17. Pode chegar a 17. O Atlético chegar a 16. Exato. E o Cruzeiro a 15. E o Cruzeiro a 15. Então, se o Cruzeiro vence os 2 jogos, o Atlético também e a URT também, a situação do Cruzeiro fica bem complicada. Depende, claro, do Norte, né? Exatamente, depende muito do Norte. Mas se todo mundo aqui vence, o RT, Norte e Atlético... Eu não sei quais são os confrontos aí também, porque o Cruzeiro, inclusive, pega o RT. O Cruzeiro pega o RT, então o RT obrigatoriamente poderia perder um jogo se o Cruzeiro vencesse, né? E aí o Atlético passaria, enfim, tem muitas possibilidades. Mas assim, o cenário pro Cruzeiro tá melhor do que estava. Se o Cruzeiro perde o jogo de hoje, aí ia ferrar tudo, né? O Norte joga em casa contra Quais partidas que eu falei mesmo? O Norte joga em casa contra o Uberlândia e depois joga fora de casa contra o América. O Norte joga lá em Montes Claros. E o Uberlândia, o Atlético, desculpa, que é o segundo colocado do grupo B, pega no Mineiro aqui, deixa eu ver, o Atlético pega o Atlético dentro de casa e o último jogo acho que é contra o Itabirito. Exato, o último jogo contra o Itabirito. Provavelmente no Independência a partida. Então, assim, são muitas possibilidades, né? Como a gente disse, o Cruzeiro vencendo a URT no último jogo, talvez, inclusive, esse último jogo da última rodada seja decisivo para o Cruzeiro vencer e garantir um segundo colocado, né? Ou uma liderança. O fato é que o Cruzeiro agora pode melhorar mais a situação se vencer esses 2 jogos, e aí ele tem grande chance de se classificar, porque os adversários têm jogos complicados. Mas foi por muito pouco, Daniel Seabra. Por muito pouco não azedava o caldo. Muito pouco, né? Foi por muito pouco. Jogo dificílimo, complicadíssimo. Tava até aqui agora, eu ia até chamar ele aqui, o Jacinto Salviano, que é nosso colega jornalista, e eu tava vendo ele daqui de cima, fazendo uma passagem para a turma de São Paulo e tal, e ele tava apertando o gramado, né? O cinegrafista baixou e mostrou o gramado, e ele apertou o gramado assim algumas vezes, e eu consegui ver daqui de cima uma coisa, assim, bizarra, né? Porque a grama desceu muito e voltou muito, assim, e água, muita água. Ele apertou, assim, a água subiu. Então, ou seja, isso é uma parte do gramado aqui. Tem partes piores, inclusive, né? Tem um monte de parte aqui muito pior. Então, assim, às vezes o torcedor não leva isso em consideração, né? E eu vou te falar, viu, Lucas? Você entra ano, sai ano, e a gente fala as mesmas coisas dos gramados do Campeonato Mineiro. Então, o gramado norte lá, ruim. Gramado aqui, muito ruim. Tem vários gramados aí pelo interior. E aí a gente, mas não é mais não, gente. Um time de toque de bola rápido igual o Cruzeiro, mais leve, mais habilidoso. Como é que joga num gramado desse? Com uma chuva dessa? A chuva, ok, faz parte. Por isso que eu não estou nem falando muito de chuva. A chuva cai, faz parte. Mas esse gramado aí, que é colocado para se jogar um campeonato, um jogo desse tamanho, é complicado a federação, né, deixar um jogo desse acontecer num gramado desse. O jogo tem que ser independência, pô. Enfim, já foi. Agora, é um jogo complicadíssimo para o Cruzeiro, um jogo dificílimo. O Cruzeiro suou sangue aqui, o Betim foi muito valente, um time bem treinado pelo Emerson Ávila, falou agora há pouco sobre a forma como ele estudou o Cruzeiro, estava esperando o Caio Jorge no time, foi até surpresa não ter jogado. A forma como o Gerson entrou, ele já esperava essa forma do Gerson jogar pelo meio. Então, assim, o Betim é um time, dentro das suas limitações, conseguiu fazer um bom jogo. Conseguiu se segurar da forma como queria. O Betim queria um resultado igual, não 0-0. Se levasse o 0-0 para o Betim, estava lindo. Então, o Emerson Ávila colocou uma linha de 4, uma linha de 5 e um jogador na frente. E poucas vezes o Betim, no segundo tempo, saiu um pouco mais para o jogo, subiu a marcação e tal. Mas também nada de outro planeta, né? Ficou mais se segurando ali. E o Cruzeiro tentando, no toque de bola, tentando o Matheus Pereira, tentando alguma coisa. O William e Kaique, muito mal hoje. O William acabou, inclusive, sendo substituído. O Kaique, que para mim é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, hoje muito mal. O William já vem muito mal. Aliás, o garoto, o Cauã... inclusive, a turma tá vendo aí os melhores momentos. Já Boa sorte.
Ainda bem que nós estamos sem retorno. Depois a gente vê o que, né, os menos piores momentos aí já estão no ar. Mas, de forma geral, foi um jogo muito ruim, né? Muito ruim, prejudicado por tudo. O Cruzeiro não conseguiu jogar. Não foi um jogo tranquilo de a gente falar. O Cruzeiro não jogou bem porque não jogou bem. Não, beleza, o Cruzeiro não jogou bem. Assim como o Betim também não conseguiu grande coisa. O Betim veio para se defender. E é mais fácil você se defender do que atacar. Você vai ficar ali atrás esperando. A bola vem, você bico para cima. A bola vem, você bico para cima. E o Cruzeiro tentando e não conseguia jogar dessa forma. Com a chuva, com o gramado, com tudo isso aí. E as próprias limitações. O Cruzeiro está em início de temporada, em início de trabalho. O Tite está colocando na cabeça dos jogadores, né, o que ele quer, a forma de jogar. Então, assim, óbvio, não estou aqui para ser sommelier de torcedor, não. Quem quiser falar fora, Tite fala. Quem quiser achar que já deu e tal. Eu acho meio maluco, meio absurdo a gente, no início de fevereiro, falar já deu para um treinador, qualquer que seja ele. O Tite, o Leonardo Jardim, o Sampaoli, qualquer um, que seja o Alberto Valentim, do América, qualquer um. Em fevereiro, no início de fevereiro, primeiro dia de fevereiro, a gente já começar com o negócio de fora, ele já deu e não sei o quê. Não sei, eu acho que cada um tem a sua opinião, cada torcedor, né, sabe da forma como acha, mas sinceramente eu acho uma maluquice, eu acho um negócio de doido. O futebol virou uma máquina maluca que o torcedor acha que tem que ser tudo instantâneo e não é assim que funciona. A gente tá vendo, vocês viram inclusive aí, estão vendo, né, os melhores momentos na tela e no início ali dos melhores momentos, a chuva daquele início do jogo que molhou toda a nossa estrutura aqui, a gente vai molhado aqui para casa, inclusive. Aqui no chat, seu filho mandou um abraço para você aqui. Mas não é Augusto, não. Ah, é? Quem? Leandro Colombo? Nossa, ele mesmo. Que dureza, tá vendo aí, né, Colombo? Já tá oficial, então. Leandro Colombo tá mandando um abraço pra você. Ele falou comigo, manda um abraço pro Seabra, fala que o filho dele mandou um abraço e não é o Augusto, que eu quero ver a reação dele. Tá bom. Abraço, viu, Picolombo? Abraço pra você. Amanhã Diz que tá com saudades. Tá nada, amanhã nós estamos aí. Abraço pro Leandro Colombo, tava em Pouso Alegre, chegou hoje de Pouso Alegre. Tava cobrindo o jogo do Atlético ontem. Rapaz, tô olhando... que gosta do negócio de gramado, né? O gramado aqui tá um espetáculo. O Colombo, ele é sommelier de gramado. O Colombo, gramado aqui pra você ia ser um prato cheio, viu? Pra você dar uma voltinha aqui no meio e tal. Tá um negócio assim, um barro puro aqui, viu? Ô, Leandro, você ia gostar de produzir uns conteúdos aqui, viu, Leandro Colombo? Ia ser bom. Próxima vez a gente chama o Leandro Colombo aí pra ficar no gramado ali, fazendo pra gente a análise da grama dos estádios. Ele é um bom entendedor. O Tite daqui a pouco vai chegar por lá, tô abrindo aqui a coletiva do Tite aqui, a nossa live, pra você interagir com a gente. Deixa o like na live que pra gente é bom, tá? Deixa o like na nossa live, estamos aqui na cabine da Arena Ursban, em Betim, onde o Cruzeiro venceu por 1-0 o time do Betim. Lucão, oi? Deixa eu só dar um panorama aqui Agora. de como vai ser. Eu tinha informado que os jogadores falariam ali na porta do vestiário. Não vai acontecer mais. O pessoal vai conversar com a gente aqui na sala de imprensa, onde falou o Emerson Ávila e vai falar daqui a pouquinho o técnico Tite, para variar. Adroaldo comendo mais um biscoito por aqui. Mas, aí é loucura. Pois é, para variar. Não paro de comer o Adroaldo. Não sei como ele consegue trabalhar e comer tanto biscoito assim. Tá me oferecendo, não posso agora, né, Adroaldo? Enfim, tá bom. Ele tá falando que o café tá bom aqui também. Guarda um pra mim. Tá bem servido. Falou que tem bolo. O Ceará pediu pra você separar um pra ele e o Lucas também, tá? Vai esperando, tá? Mas enfim, os jogadores falam aqui também, então falariam lá embaixo, eles falam por aqui. O Tite daqui a pouquinho para poder dar essa palavrinha, explicar essa vitória emocionante do Cruzeiro aqui em Betim. Na sequência, os jogadores divididos em dois grupos. Primeiro fala Matheus Pereira, depois o Romero, os dois do Cruzeiro que vão falar por aqui, para poder até deixar o torcedor já ciente. Não tem microfone aqui, como tem geralmente lá no Mineirão, nas outras arenas, estádios aqui, microfone com caixa que a gente está acostumado, então aqui sem aquele microfone geral. Então o nosso tentando captar aqui o Tite, então que beleza. O Tite e os jogadores a gente consegue ouvir bem, mas as perguntas que vão acontecer, a minha você vai conseguir ouvir bem, porque eu estou com o microfone aqui, mas os outros repórteres que estão de outro lado, aí a gente vai ter que explicar. Mas é a sua que interessa mesmo, Rafael Lopes. Obrigado, viu, Lucas? Mas é isso, é só para dar um panorama de como vai ser aqui como acontecerão essas entrevistas daqui a pouco. Fechou, Rafa, valeu demais. Daqui a pouco, então, o Tite vai estar
na sala de coletivas com o Rafa Nobre. Você vai acompanhar com imagem, viu, torcedor? Temos imagens, você vai poder acompanhar. Um abraço pro Diego Oliveira, pro Wilson Coimbra, nossos cinegrafistas de hoje que estão aí registrando os melhores momentos, que você viu aí na sua tela. Nosso Diegão aqui estava registrando. O Wilson Coimbra também registrando todas as imagens com a gente na zona mista também, junto com o Diego Oliveira e coletiva também. Você vai ver aqui na nossa tela quando pararem por lá. Aí o chat aqui, o Daniel Seabra, tá daquele jeito. O Gui mandou aqui: fora Tite, volta Gabi. Crespo no Cruzeiro. Mandou isso aqui. Não, mas aí a gente vê que ele não é cruzeirense, né? Aí o Edgar Ribeiro mandou aqui: turma comendo bola aí. Pelos confrontos diretos, se o Cruzeiro ganhar os 2 últimos jogos, se classifica como primeiro ou melhor segundo, dependente dos outros resultados. Não. Se vence, mas é que o Cruzeiro não joga direto contra o Norte, né? Não tem confronto direto contra o Norte, na verdade. Ele tem confronto direto contra o RT, que também tá na briga. Então, se o Cruzeiro vence os 2 e o Norte também, o Norte fica em primeiro. Exato, porque a diferença hoje é de 3 pontos. Aí o Wesley manda aqui: vocês que estão pedindo a cabeça do Tite, digam aí quem o Cruzeiro vai trazer então. Que é o que eu penso também. Para trazer treinador vai ser difícil. E diz que o Crespo não é melhor que o Tite. O B Guitarra mandou aqui: torcedor é muito burro. Fora Tite, vai cagar. Esse ano é para evoluir, ficar com a bola, parar de perder ponto para time pequeno, quebrar linhas. Temos o treinador certo. Assim, eu até sobre o que o torcedor falou antes aí, eu nem acho que seja uma questão de quem vai trazer. Porque realmente, assim, se o Tite ficar insustentável, você vai mandar embora, acabou, faz parte. É mais velho que andar para frente, é do futebol, não tem segredo isso. A questão não é quem vai trazer. Porque, mas então vai ficar o Tite aí porque não tem outro, não tem tu, vai tu mesmo. Para mim não é assim. Se tiver que mandar embora, vai mandar embora. É fato, é normal. Acontece no futebol todo dia e vai continuar acontecendo. A questão para mim é que é muito doido você, no início de fevereiro, no primeiro dia de fevereiro, já tá fora Tite, tchau Tite, já deu Tite. E isso aqui para mim é um imediatismo maluco, assim. Não é uma questão de quem vai trazer. Vai atrás qualquer um aí. Você vai lá e negocia, busca. Trouxe o Leonardo Jardim, trouxe o Fernando Diniz. A roda do futebol é essa. O Tite daqui a pouco vai sair, vai vir outro, assim segue. Mas eu não acho que seja esse o caso. Agora no outro canal aqui, o João perguntando se a coletiva já passou. Não, a gente avisou aqui. Coletiva daqui a pouco do técnico Tite aqui na Arena Urbsan, na verdade. Já a coletiva do Tite que o Rafa Nobre tá lá com ele. Dazai Cruzeiro: se Tite ganhar no Brasileiro e depois do América, podemos dar mais um tempo. Aí o Itai: deixa de passar pano. O Ellison: vaza Tite, por favor. Adão Reis: pelo amor de Deus, reclamando do gramado. O time jogou mal, não foi por causa do gramado, não. Aqui, pelo tanto de chuva, o gramado até é seguro. Você está enganado. Aí eu vou discordar, mas muito com você, porque assim, eu não sei se você estava no estádio. Talvez se você estivesse, poderia estar lá atrás da arquibancada, né? Que aí você não estava conseguindo enxergar o campo, meu amigo. Porque a gente está aqui a poucos passos do gramado. O gramado está judiado que é um tanto. Claro, a chuva, caiu muita chuva, de fato. E isso atrapalha qualquer jogo. Só a chuva em si, que é algo que não está dentro do controle, né, dos times. Mas nós tivemos outros estádios, como por exemplo o Manduzão, lá em Pouso Alegre, que foi o jogo de ontem. Caiu chuva pra caramba na sexta-feira, drenagem ótima. Tombense e Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Estávamos lá também, em loco. Caiu chuva. Um dia antes, 24 horas do Uberlândia. 2 dias antes, caiu a noite toda. No dia do jogo, choveu também. Durante o jogo, choveu o gramado. Excelente sistema de drenagem. Mineirão, não precisamos nem falar. Independência, Arena MRV também. Outros estádios do interior também com boas condições de drenagem. Aqui na Arena Urbsan, a gente não está criticando ninguém. A gente está falando a realidade. Choveu e o gramado ficou cheio de lama. E isso atrapalha claramente as jogadas. De jogador que tá assim. Aqui é o campo, inclusive, do Campeonato Mineiro. Talvez que a gente fique da cabine mais próximo ao campo. É muito perto. Muito perto. Dá pra ver claramente. A gente escuta o jogador pisar na água. Pisa na grama e fica como se ele estivesse pisando na água da areia de praia. O barulho. E escorregando muito, a bola queimando no pé do cara porque quica diferente no gramado. Então isso atrapalha muito o jogo, principalmente do Cruzeiro, que é um time que é um time mais qualificado, que é jogo de colocar a bola no chão, dar passe, tocar, jogar, dar um lançamento mais bonito, um cara fazer uma arrancada, ele escorrega no meio do caminho. Então atrapalhou sim muito o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro
foi e fez o que ele tinha que fazer, que era vencer o Betim. Se o Cruzeiro tivesse ganhado outras partidas do Campeonato Mineiro, poderia até sair daqui com um empate, porque ia estar numa situação melhor. Agora, tinha a obrigação de vencer em qualquer condições. Mas o gramado atrapalha qualquer análise, qualquer avaliação melhor do Cruzeiro, porque prejudicou todo mundo. Mas tem algumas coisas ainda, você abre aqui, a gente pode observar que aí já é mais independente do gramado. Eu observo aqui mais uma partida abaixo da zaga do Cruzeiro. A gente tem criticado, inclusive, o Fabrício Bruno essa temporada. Ô Lucas. Oi, Rafa. O Bruno Faleiro já por aqui, o Tite vai Vambora, então. dar a sua palavra e já avisou. Bruno Spindel, depois que o Tite der a sua entrevista, vai explicar a situação do Kaique. Então, na sequência, Bruno Spindel, para poder falar logo após o Tite, que já vai se posicionando aqui para poder iniciar sua entrevista coletiva. Pedro Júnior, toda a equipe, staff do Cruzeiro por aqui. Pedir muito silêncio, por favor, para a gente poder ouvir. Recado do Bruno Faleiro. Vamos começar aqui. Tite, boa noite. Sobre essa vitória, queria que você falasse um pouco da ideia desse time inicial, ali, mais uma vez o Gerson ganhando uma oportunidade no time titular, o William também retomando, o Arroio, e essa vitória que aconteceu debaixo de uma chuva, que a gente viu, um campo pesado, e ali no talento também do cruzamento do Arroio, o Matheus foi lá e guardou. Queria que você faça esse resultado importante para o Cruzeiro em termos também de Campeonato Mineiro, que é um objetivo também da presidência e da diretoria. Obrigado. Primeiro, foi uma vitória merecida. A construção dela com uma série de adversidades que na tua própria pergunta tu colocou e citou. A competitividade e a qualidade do adversário, dentro da sua casa, o gramado, na medida que a chuva vinha dando mais a base dele, e a finesse no toque, na aproximação, no passe, no lançamento, ela fica prejudicada. Agora, teve uma equipe que teve uma resiliência muito forte, que teve uma capacidade de concentração muito grande e que por isso venceu, porque colocou a alma. Afora a organização que teve, ela não deixou em nenhum momento de ser um futebol mais de aproximação, que é um futebol que eu também entendo ser importante dentro da própria história que o Cruzeiro tem, de ser uma equipe que alterna momentos de velocidade, mas alterna momentos de articulação, de aproximação, e nisso ela foi eficiente. Por isso que eu também fico feliz nessa retomada nossa, nesse caminho, num momento difícil, num momento turbulento, que a equipe tem que absorver e transformar, como aconteceu essas adversidades, num resultado positivo e importante que nós precisávamos. Tite, existem vitórias que às vezes viram a chave, que mudam o panorama. Inclusive, quando os resultados não vêm, a torcida começa a especular muita coisa. Se o grupo está rachado, se o grupo não está querendo treinador e por aí vai. Mas a comemoração do gol do Cruzeiro mostrou outra coisa para todo mundo que estava no estádio, para quem estava acompanhando também o jogo. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa questão do grupo e também da importância dessa vitória para uma possível virada de chave do Cruzeiro aí nesse início de temporada. Eu não sei se existe virada de chave, eu acredito em continuidade de trabalho. Mas eu também tenho, historicamente, todos os títulos que um técnico pode ter na sua carreira. Eu tenho todos, com exceção de ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos eu tenho. Mas tem uma coisa em comum. Sempre nesses títulos que eu conquistei, estando junto com a equipe, adversidades aconteceram. Momentos difíceis aconteceram. O limiar aconteceu. A situação da adversidade, do resultado negativo, aconteceu. E a equipe tem que se forjar a essas adversidades. É isso que me deixou satisfeito, fora o resultado, esse desempenho e essa capacidade dela absorver situações difíceis, porque elas acontecem. E para forjar uma equipe que ela é campeã, e o Cruzeiro está buscando o Tite veio para buscar título também. Não pense que eu vim aqui porque o histórico traz, ele é forjado em cima de adversidades, desses momentos. Tite, eu queria te perguntar sobre a parte física do Cruzeiro. Muito foi se falado que o Cruzeiro caiu de produção no clássico no segundo tempo, jogo contra o Botafogo, e hoje um segundo tempo forte do Cruzeiro aqui, É mais difícil, pesado. Já tem Curitiba pela frente, Campeonato Brasileiro, equipe provavelmente titular, depois tem o clássico contra o América, aberta já em fevereiro, essa preparação física. O que dá para planejar, já para que essa corda não possa arrebentar no final do ano, se é que é possível para fazer um planejamento desse tipo?
É sim em cima da amostragem daquilo que o jogo, por exemplo, hoje nós temos que avaliar um jogo com uma situação diferente do parâmetro normal, pelo desgaste físico que tem, e qualquer um, não estou falando qualquer um que joga peladinha, que joga uma brincadeira, sabe o quanto é mais difícil de jogar debaixo de chuva com gramado pesado, que daqui a pouco a base dele não fica boa com o passar do tempo, quanto tem de desgaste. Nós temos que ajustar esse processo. E mesmo com todos esses cuidados, tu vê, aí nós perdemos o Jonathan Jesus, nós perdemos o Chifre. Tu vê ainda com todos os cuidados que se possa ter, o quanto... O calendário é para nós, é para os outros também, eu tenho consciência disso, mas o quanto a gente vai ter que ter cuidado. Nós tivemos um dia de folga. Sim, desde que a gente apresentou. Então, só para externar um pouquinho, que a gente está trabalhando para caramba, cara, sabe? De dar ao torcedor com o carinho dele, eu vi a vibração agora no final dele também, é de dar a ele essa alegria. O que mais talvez nos dê prazer é dar ao torcedor, é dar à família que está torcendo para casa num momento feliz, que está com seu filho, que está com sua esposa, que está com seu pai, que está com seu filho, de dar a eles esse momento. Nós queremos transformar isso através do nosso trabalho, dar esses sentimentos também. Boa noite, uma grande vitória aqui contra o Betim, e a pergunta é o seguinte: o Cruzeiro utilizou titulares, assim, a tendência é que continue com esses titulares nessa sequência de jogos, pensando que tem disputa pela vaga no mata-mata contra o Mineiro, e também tem Campeonato Brasileiro contra o Curitiba e depois tem o Mirassol. Fico pensando exclusivamente no Campeonato Mineiro. Nós passamos o primeiro jogo decisivo, nós temos mais 2 jogos decisivos, a gente vai pensar no jogo contra o América, porém agora há uma interrupção, nós sabemos que temos que nos recuperar em relação ao Campeonato Brasileiro, pelo mau início que teve. Nós temos que fazer do Mineirão a nossa casa. O Mineirão é a casa do Cruzeiro. Então, eu posso, se eu posso emprestar um pouquinho da minha credibilidade em cima de toda a minha trajetória profissional, deem o carinho ao atleta. Por favor, ele está trabalhando, não tem meio termo, ele está se aplicado, Vocês viram quando sai a vibração e quantas pessoas entram dentro do campo, que o torcedor veja e passe esse carinho, porque o atleta quer, nós queremos retribuir e fazer do Mineirão a nossa casa. Ô, Tite, aqui, me permita 2 em 1. Você perde o Jonathan agora, não sei o período, talvez pode ser um período maior. O João tem encontrado uma dificuldade muito grande para essa retomada depois de uma lesão grave. Você não deu chance ainda para os garotos, tem o Bruno, tem o Janderson. É caso de pedir a diretoria para ir ao mercado, para buscar um zagueiro, para ter mais opções, mesmo que o Vidalba esteja para voltar? E essa comemoração no final, como deixar essa comemoração ser apenas um desabafo pela situação e não comemorar uma vitória que era uma obrigação do time aqui em Betim, diante da equipe do Betim? Eu não sei se obrigação é mesmo o termo, mas a grandeza do Cruzeiro, ela exigia que tivesse essa resposta, assim. Eu tenho. Obrigação, ela fica assim um pouquinho, talvez, pesada, mas eu entendi a tua pergunta. Pela grandeza do Cruzeiro, nós precisávamos, nós queríamos essa vitória. E a construção de uma caminhada, ela não é tu olhando já no final, é tu indo construindo passo a passo. É o que eu disse das minhas experiências. Se tu pegar todos os títulos, quando eu estava conversando com os atletas, eu digo, busca algum título que eu tenha conquistado, eu digo, citem vocês. E houve uma situação, e eu tenho uma história para contar, onde teve um momento muito difícil, que a gente retoma caminho, com calma. O Bruno foi muito feliz, ele disse, a retomada de confiança é um processo que ele é por vezes lento. O ajuste da equipe da mesma forma, é uma ideia de ter uma equipe também que tenha mais posse. Hoje, mesmo que esse campo, o quanto de bola ela mexeu um lado, mexeu o outro, para encontrar um momento da infiltração. Então ela tem uma ideia assim para propor. Eu vim buscando aquilo que é a história, eu acho, do Cruzeiro, ela é assim também, de uma equipe que ela tem mais posse, e de equilibrar sem tirar aquilo que era uma característica, buscando títulos. Mas é uma alegria momentânea, porque amanhã a gente já sabe que tem que dar uma sequência. Zagueiro? Vou me permitir, o João voltou bem. O João se recuperou, ele treinou nas férias, ele voltou bem, ele fez bons jogos. E eu lembro que, eu acho que
dos jogos nós não tivemos uma finalização do adversário. Eu acho que no jogo que nós perdemos 1-0 em casa, o adversário finalizou uma. Então o João está bem, o João está brigando pela titularidade, né? O Djalma está voltando, né? Tem os garotos da base também que estão daqui a pouco, não sei, tem que avaliar também a extensão da gravidade do Jonathan, para que a gente possa ter uma situação melhor. Tite, aqui do seu lado direito. Você falou sobre o cuidado com cada um dos jogadores, né, pelo aspecto físico, mas eu pergunto exatamente sobre o Gerson pelo jogo de hoje, porque ele perdeu o início ali da pré-temporada, ele vinha de um período de férias também em relação ao Zenit, teve uma questão de câimbra no jogo contra o Botafogo e hoje fez os 90 minutos com essa condição do gramado que você citou. Também um jogador que você já entende que pode ter uma sequência dessa de 90 minutos ou tem que aguardar um pouco mais para observar isso mais de perto também, recuperação, claro, do jogo? Vai depender da reação dele, vai da avaliação dos demais também. Era um momento importante porque ele trazia e com o Romero, depois com o Mateuzinho, uma organização nessa jogada da frente, nessa articulação da equipe para que uma bola pudesse chegar numa melhores condições para os homens da frente, para uma melhor condição do Matheus, do Christian na flutuação, de ter mais um jogador de meio campo, depois, enfim, o Wanderson, não sei, a resposta eu não sei. Eu vou ter que, me perdoe, eu não vou ter condição de te responder sem depois ter uma avaliação. A última, por favor. Boa noite, Tite. Na coletiva anterior você falou sobre a dificuldade, né? As dificuldades encontradas neste começo de trabalho. A gente vê até um Cruzeiro um pouco mais diferente hoje. Eu queria saber como foram agregadores esses 2 dias de trabalho na Toca da Raposa 2 para vir para esse jogo hoje, trazer essa mentalidade um pouco diferente, não só na parte trabalhada, mas também conversada. A gente sentiu bastante os resultados. Sentiu bastante. Nós somos seres humanos, não é só o profissional, não é o cara que vai no final do mês receber o seu pagamento e está alijado. O Cruzeiro criou eu estou olhando para o Júnior agora, ele criou um ambiente de trabalho onde todos sentiram, mas tiveram uma capacidade de reação importante, decisiva. Volto a dizer, aliando a pergunta anterior que teu colega fez a respeito de que é uma circunstância, mas não é uma grande... Não é uma grande, mas a construção de uma grande caminhada, ela se dá dessa forma. E ela se dá com alma, ela se dá com coração, com qualidade. Ela colocou, porque se não coloca, não vence. Para fazer o gol com tantos volumes de oportunidades criadas, eu não quero afirmar, eu tenho muitas dúvidas do impedimento, muitas. E jogos decisivos assim, o nível de acerto, o frame onde para a jogada, tu consegue direcionar se há um pé ou não na frente, você sabe mais do que eu. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do lance, quero colocar dessa forma, porque vi 3, 4, 5, 6 vezes. E, na minha opinião, ele foi gol legal, para não deixar batido. Beleza, agora a gente vai ter um pronunciamento do Bruno Espíndola. Pode ficar aí. Primeiro sobre o Kaique. Acho que vocês já devem saber, mas o Kaique fica. A gente está muito feliz pela permanência do Kaique. Primeiro deixar aqui um agradecimento ao Pedrinho e ao Júnior, que são os grandes responsáveis pela permanência do atleta, obviamente junto com o atleta e com o pai do atleta também. Deixar aqui o meu elogio ao profissionalismo, à conduta do Kaique, ao caráter dele, a parte esportiva todos vocês enxergam dentro do campo. Vocês sabem quem é o Kaique esportivamente, mas profissionalmente o dia a dia e o caráter dele assim, é uma coisa que não dá nem para descrever com palavras. Então, deixar um elogio enorme. Houve uma negociação que foi trazida pelos agentes dele ao longo desse tempo e que não foi concretizada. Enfim,
deixar de novo o agradecimento ao Pedrinho, ao Júnior, ao Kaique e ao pai. A gente está muito feliz, ele é muito importante para o grupo, para o Cruzeiro, a permanência dele para os nossos objetivos esse ano e ao longo do tempo. Sobre o Cauã Prati, é uma negociação que está por detalhes burocráticos. Se eu entendo que ela deve ser concretizada, o atleta só vai se transferir em agosto, né, no dia 12 de agosto, que é quando ele faz 18 anos. Essa negociação tem potencial, ao longo do tempo, de se tornar a maior transferência da história do Cruzeiro. E isso mostra a grandeza do clube. O Cruzeiro é um dos maiores clubes da América do Sul, um dos clubes mais vencedores do Brasil e da América do Sul. E essa questão de mercado, de entradas e saídas, o clube também se posicionar dessa forma em mercado é mais uma chancela para o Cruzeiro como um dos maiores clubes da América do Sul. Então acho que essa transferência poder se tornar a maior da história do Cruzeiro ao longo do tempo, acho que é algo muito importante e que vai consolidando o Cruzeiro aonde o torcedor merece que o Cruzeiro esteja, que novamente é entre os maiores da América do Sul. Posso agregar? Pode. Meu agradecimento. Vá que eu estivesse não técnico do Cruzeiro. Eu estou em casa assistindo todo o brasileiro. Aí eu vejo a direção toda, o clube todo, manter os seus principais atletas. Eu olho e digo assim, é o caminho certo. É o caminho correto. Vai oscilar? Vai. Vai ter os momentos? Vai. Mas vai ter a essência, a alma da equipe. E vai agregar poucos e vai dar espaço para a base. Fora isso, você não tem. Então, sim, eu não estou falando isso por demagogia. Se eu estivesse fora, eu estaria com essa mesma visão. É o caminho para ser campeão, é inevitável manter-se seus principais atletas. Obrigado, Tite. Obrigado, Tá aí a coletiva do Tite. E olha, nesse momento, muita gente com a gente, mais de 1.000 pessoas ao vivo. Nós vamos colocar de novo os melhores momentos com imagens na tela para você ver. A gente traz melhores momentos com imagens depois do jogo. Pós-jogo aqui, nossa resenha garantida. Já vou vir pro chat para ler as mensagens de vocês nas nossas lives que estão abertas. Mas aí, pra gente repercutir também essa coletiva do Tite, alguns aspectos, trazer o Rafa Nobre, já tem zona mista, jogadores do Cruzeiro vão passar lá, a gente vai ter com imagens. Você que tá por aqui, deixa o like na live, é muito importante o like pra gente. Você viu aí a coletiva com imagem, você viu o Bruno Spindel falando com imagem, você vai ver a zona mista com imagens, os melhores momentos com imagens, a gente tá trazendo pra você direto aqui da Arena Urbsan em Betim. Então, deixa o like pra ajudar a gente. Pra ler as mensagens antes e passar pro Seabra, viu, Seabra? Tô quase derrubando aqui o equipamento da turma. Celular carregando. Mensagens aqui no nosso chat. Tchau, Tite, mandou a Andréia Vieira aqui. Tá de sacanagem esse cara falar que não foi obrigação ganhar hoje. Time de uma jogada só, avança pela lateral e cruza muito fraco. O Gilberto, tá faltando aproximação do meio com o ataque, passagem dos laterais e acertar os cruzamentos da linha de fundo pra meia-lua. Pra quem vem de trás chutar mais no gol. E a turma falando que o Lucas Silva também fez falta. Aí se abre em relação às respostas do Tite, que ele fala sobre o jogo, mas ele pontua, como a gente falava antes, a questão do gramado, que prejudicou muito a jogabilidade do Cruzeiro no jogo. Prejudica, né? E aí o torcedor às vezes, mas tá passando pano, não sei o quê, com gramado ou sem gramado tem que ganhar. Gente, quem viu o jogo aí, quem tá vendo os melhores momentos, dá uma olhadinha no gramado aí. Pelo amor de Deus, né? Aí vocês querem que um jogador como o Matheus Pereira, um Gerson, jogadores que tem um toque de bola mais refinado, que atuam mais com habilidade, com velocidade, dando toque rápido, dando toque curto, drible. Como é que joga num gramado desse? Tanto tem como não. Em determinado momento eu falei, esse jogo não é para ser jogado, é para ser ganhado. Porque o gramado não permite jogar uma bola redonda, né? Aquela bola, aquele lance e tal. Agora, a gente pode analisar algumas coisas que o torcedor falou? Pode, claro que sim. Por exemplo, falta alguém para fazer cruzamento, como alguém disse aí. E realmente, dos dois lados hoje faltou.
O William mal demais. William mal há muito tempo, né? O William já vem mal há muito tempo, não só hoje. E o Kaique mal hoje também. Não conseguiu jogar hoje. Mas o que o Bruno Spindel disse aí agora, o Kaique permanece. É uma confirmação, a gente já sabia, né? Mas vindo da boca do dirigente, ok, então fechou, né? O Kaique fica. E o Cauã Prats vai no meio do ano, quando ele faz 18 anos, lá para agosto. Eu acho que é espetacular para o Cruzeiro a permanência do Kaique. Não existe jogador inegociável. E aí um detalhe importante, Seabra, desculpa te cortar. O Spindel informando, né, que se concretizar a venda que já é provável do Cauã Prats, a maior venda da história do Cruzeiro. Não, ele falou que pode vir a ser, né? Caso conclua. Caso conclua. Ele falou se concluir, vai ser... É porque aí são os bônus, né? Tem alguns bônus. Ela pode se tornar, né? Ela pode se tornar. Então, por exemplo, vendeu por um valor alto, beleza, ótimo. E a partir daí ele vai, né, com bônus. E se ele se transferir para outro clube, sei lá, mas indo para o Borussia, é uma porta de entrada monstruosa, né? Um clube... se o Cruzeiro manter um percentual, vende depois para um Real Madrid da vida. E o Cruzeiro vai como clube formador, né? Então, ainda. É um dos gigantes aí do futebol. Tá, tudo bem, é o Bayern de Munique lá e tal, mas o Borussia tá ali. Então é um senhor time, né? Um time monstruoso aí do futebol europeu. Acho que seria uma transferência, vai ser uma transferência muito boa para o Cauã Prats e para ele, né? Pessoalmente, vai jogar nos maiores clubes do mundo, né? Isso é uma experiência sensacional. Ô, Seabra. Fala, Rafa. Vamos lá, os dois já por aqui, Matheus Pereira e o Lucas Romero, já vamos fazer sentados. A gente vai mudando aqui à medida que as coisas vão acontecendo. A entrevista coletiva, Lucas, eles vão fazer sentados aqui. Aí já estão por aqui, o Romero e o Lucas e o Matheus por aqui para poder falar. Vamos lá. Primeiro para o Matheus Pereira, perguntar, Matheus, a respeito da importância de uma vitória como essa. O Cruzeiro, a gente tem visto muita dificuldade nesse início de temporada, às vezes dá aquela sensação do time fazendo uma força absurda para buscar a vitória, mas uma vitória como essa, né, do jeito que está a situação do Cruzeiro aí na tabela do campeonato, é muito importante. Queria que você falasse a respeito disso. Não, acho que a gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, né, como foi todos os outros. É normal, início de pré-temporada, quando a gente volta é assim mesmo, demora um pouquinho para pegar o ritmo. Mas eu acho que hoje foi um pouco mais fluiu um pouquinho mais, tivemos bastante oportunidade. Nos outros jogos também tivemos, e acho que nós hoje fomos persistentes até o final, e acho que fomos coroados no finalzinho com esse gol. E óbvio que de suma importância pra gente e nos dá mais confiança. A gente sabe que a classificação está um pouco difícil, mas não é impossível, então assim, a gente tem que fazer aquilo que está nas nossas mãos, que é se dedicar, trabalhar, persistir até o final e acreditar que vamos conseguir. Então hoje estou muito feliz porque o grupo hoje persistiu até o final e esse gol no finalzinho coroou todo o esforço que nós fizemos mediante a todas as adversidades que nós tivemos no jogo, né? Seja o campo, seja contato físico, seja o que for. Então acho que o time está de parabéns. Romero, pelo seu conhecimento do clube, pela sua liderança, né, e por tudo que você tem de identificação, como que foram esses últimos dias, né, com muita cobrança depois do final do ano passado, onde o Cruzeiro inicia a temporada com muita expectativa? E também o dia a dia, o que pesou, né, para as últimas atuações, ou você acha que foi mais o resultado do que a atuação ruim? Acho mais o resultado, né? Pensando no último jogo com o Botafogo, se a gente analisa bem o jogo, o 4-0 não era para ser assim. Eu acho que a gente mereceu mais por como jogamos. Mas, claro que quando a gente não vence e vem de 2 derrotas, 3 derrotas, é difícil, o clima não é o mesmo no dia a dia, porque a gente sente muito e a gente está dando o melhor de nós para o clube. Tanto nós como a comissão, nossa diretoria. Eu já falei que o Pedrinho fez um grande esforço para manter o nosso elenco e trazer grandes jogadores como o Gerson. Eu sei que gera muita expectativa no Cruzeiro, no clube, nos torcedores, mas Matheus utilizou uma palavra que é persistência, e a gente hoje teve isso aí e conseguimos a vitória. E claro que quando a gente vence, traz tranquilidade, felicidade, e conseguimos trabalhar com mais alegria. Ô Pereira, como que o torcedor pode interpretar aquela comemoração ali, mais extravasando pelo momento, uma certa pressão já nesse início de temporada, você chamando todo mundo ali, e óbvio, né, um gol no último minuto
também. Precisa comemorar, mas até uma página 2, vamos dizer assim, o que pode interpretar de tudo aquilo que a gente viu no final ali? Não, acho que é importante quando não só o gol hoje, mas a gente também pode falar dos gols que fizemos nos últimos jogos, até mesmo o Wanderson ficou um bom tempo sem fazer gol, então isso demonstra mais uma vez que o time está unido, estamos todo mundo no mesmo objetivo. Então acho que a demonstração de todo mundo junto ali é essa, que a gente está só por um objetivo, que é conseguir a vitória, conseguir os resultados positivos, para que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos principais, né? Então essa demonstração de todo mundo junto acho que é muito importante, entender de que nós estamos num só caminho e o grupo está junto e a gente segue persistente. Acho que é basicamente isso. O Homero, fala mais alto para a turma pegar do lado de lá também. Para a gente poder falar de pressão, né? Você viveu esse momento de pressão e queria que você avaliasse se, nesse momento, a gente sabe que o calendário está mais apertado, vamos começando bem mais cedo, com tudo mais difícil. Como é que você avalia? Você acha que é justo já viver um momento de pressão? O Cruzeiro fez 4 jogos só com a equipe principal, né? Como é que você avalia esse momento vivido pelo Cruzeiro? Bem, Cruzeiro é um time muito grande. Eu entendo a nossa torcida, eu conheço a nossa torcida, conheço o clube. Eu sei que eles querem que a gente vença todos os jogos. Mas como você falou, é um ano atípico, um calendário diferente. Pelo Mundial que está no meio do ano, ficou tudo um pouco mais apertado. O começo do Brasileirão diferente, acho que é a primeira vez que o Brasileirão começa em janeiro. Mas eu entendo também a cobrança do torcedor. Mas hoje a gente viu a torcida apoiando até o final. Nosso ano é difícil, tem muitas competências pela frente, tem Libertadores, que a gente sabe que não é fácil, e a gente necessita do apoio do torcedor até o final. Até o final do jogo a gente tem que acreditar e tem que persistir, porque vai ser assim. Talvez no último lance do jogo a gente consiga o gol e depois a gente demonstrou uma imagem que está todo mundo junto, entendendo o momento, entendendo que a gente precisava de uma vitória e comemorando tudo junto, porque é assim que a gente vai levar o Cruzeiro a vencer. Vitor. Matheus, tudo bem? Eu queria perguntar sobre o seu gol, né? Eu não lembro de você ter feito o gol de cabeça no ano passado, talvez ano retrasado sim. Fala sobre essa leitura de jogo sua, de atacar como centroavante também naquela jogada, no gol do Alívio, né? Acho que tira um peso de todo mundo naquele gol ali também. Não, essa jogada ela foi trabalhada, né? A gente vem trabalhando ela, tanto que o nosso gol também no clássico foi uma bola de quina, exatamente o Caio entrando, então o professor tem nos ajudado nesse timezinho de achar o tempo certo de atacar, então acho que hoje nós somos felizes e isso é do trabalho. Então você trabalha, treina e no jogo acontece. Então, tá falando da estratégia? Não, da bola, ele falou da bola de cabeça, né? Então acho que é isso, acho que é importante a gente também continuar acreditando no trabalho que a gente tem feito durante a semana, a gente tem trabalhado. É igual o Romero falou, né? Às vezes você não vai sair no primeiro minuto, não vai sair, mas a gente tem que continuar persistindo e se dedicando e entregando. E eu acho que hoje fomos felizes com isso. Isso é trabalho de treino, então assim, acho que tá todo mundo de parabéns. Só rapidinho, a última, por favor. Vocês comentassem, acho que talvez você, Matheus, que chamou a atenção sua reação. Aconteceu um lance inusitado do Cássio, ele voltando no segundo tempo. Falou isso, você teve uma crise de início no momento, não sei. Não, nunca tinha visto. Eu já vi na internet, nunca aconteceu, mas é um momento que pode acontecer com todo mundo. Aconteceu, tá tudo bem. Passou. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tá aí. Aí os jogadores confirmando aí essa situação inusitada com o Cássio. Agora brincando aqui também o Matheus Pereira com a situação com o goleiro do Cruzeiro. Saiu pra cagar, né? Ele saiu falando essa frase aqui, já em off, o Matheus Pereira soltou essa frase aqui do goleiro Cássio. Não tem aquela, pede pra cagar e sai? Pois é. Ele só pediu pra cagar e deu uma saidinha rápida, né? Acabou voltando. Que beleza. Ó, um abraço pra todo mundo que tá com a gente aqui, viu? A audiência é boa. Lembrando vocês, viu, gente? Tá aqui em loco. Vamos mostrar, inclusive, aqui, ó. Se vocês estiverem conseguindo ver, ó. Gramado aqui ao fundo. O estado do gramado lá, ó. Gramado tá... A turma tá conseguindo ver direito aí, mas enquanto a luz tá acesa ainda, olha aí.
Exato. Principalmente aqui perto da gente. Aqui. Tá bem judiado ali o gramado da Arena Urbsan aqui em Betim. E aqui é inclusive a proximidade, né, que a gente tem com o gramado. E com a chuva que molhou a gente toda aqui, Daniel Seabra, hoje, no primeiro tempo. Então um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui nas nossas lives. Lembrar, muita gente que tá aqui agora não assistiu a transmissão. Sim. Não tá com a gente na transmissão. Então, lembrar você que todo jogo do Cruzeiro a gente está transmitindo. Inclusive aqui em loco, em diversas partidas que, nesse ano, algumas partidas que foram fora do Mineirão, a gente está transmitindo. Então, fica aí o convite para você participar com a gente na narração, com análise, comentários. É mais uma resenha mesmo, a transmissão. A ideia é você usar a gente como uma segunda tela, assistir o jogo na TV, ver pelo celular, ou até acompanhar o jogo só com a gente mesmo. Fica aí o convite para você acompanhar sempre conosco a nossa transmissão aqui de O Tempo. Hoje eu, Lucas Maia, com Daniel Seabra, com Rafa Nobre no campo, trazendo todas as informações. Você vê os melhores momentos com imagens dos nossos cinegrafistas. Você vê a transmissão da coletiva, ao vivo, zona mista também com imagens. Então um convite para você acompanhar aí os próximos jogos, porque quinta-feira já tem jogo do Cruzeiro de novo, Daniel. Estaremos lá no Mineirão, né? Estaremos no Mineirão para trazer Cruzeiro e Coritiba pelo segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é 9h30 da noite, a gente começa a transmissão 8h30. Então você é o nosso convidado durante o jogo também para participar com a gente na nossa live aqui no Tempo Esportes. Só se inscrever no canal aí e ativar o sininho. Ô Rafa, por aí tudo fechado aí embaixo? Acho que inclusive o Rafa. Acho que o Rafa já foi, inclusive, né? O sinal deve ter dado uma oscilada lá. E é com o campo aqui de fundo, Daniel Seabra, que eu vou me despedir de você. Campo, mandando, né? Campo. Agora com o campo aqui o estado que tá o campo. Vamos chamar de campo, né? O pessoal deu um zoom lá, então vou deixar um pouquinho ainda um tempo o pessoal dar um zoom lá, ó. Pra mostrar o estado do gramado, que a imagem é boa. Então tá aí a turma lá embaixo. Acho que o Rafa, inclusive, falou com a gente não escutou. Ô João, qualquer coisa você... eu tô aí, aqui. Ó, agora sim, Rafa, tô te escutando. Então vamos lá, não, tô por aqui. Você não foi de Cássio não foi de Cássio não, tô por aqui, tá? Tô por aqui. Nós vamos usar isso mais agora. Pois é. Eu falei que você não foi, é exatamente assim, pegou, né? Entendeu? Eu sei, pô, não fui não, tô por aqui, eu te conheço, Thiago. Mas enfim, mas aqui tudo encerrado, agora Cruzeiro voltando, né, pra BH para amanhã iniciar essa preparação aí em Curitiba, né, e fica, claro, a preocupação com relação aos jogadores que saíram daqui com lesionados, né, no caso do Jonathan Jesus e também o Chico da Costa, pelo que a gente viu aqui de movimentação da dupla, bem difícil, acho complicado que eles possam ser opção para quinta-feira, Mineirão, o Cruzeiro fazendo, né, uma sequência de jogos na região, jogou hoje aqui em Betim, região metropolitana também, e agora 2 jogos no Mineirão na sequência, né, para enfrentar o Curitiba e depois o clássico contra o América. Então o Cruzeiro com essa sequência de jogos em casa ou pelo menos na região metropolitana. Agora fica de fato essa dúvida com relação à turma que deixou aqui o gramado da Arena Veracruz com relação ao Chico da Costa e também ao Jonathan Jesus. A preparação segue amanhã já no período da tarde. E aí, com certeza, atividade mais leve, né, para a turma que teve aqui, até por conta da movimentação, campo pesado, como foi difícil aqui o Cruzeiro até o final tentando, parte psicológica também conta muito, né, todo mundo muito envolvido nessa partida e tentando buscar o resultado, então, claro que cansa mais, então bem puxado esse jogo aqui em Betim, mas amanhã já o Cruzeiro iniciando a preparação para esse jogo contra o Curitiba, para também tentar buscar aí sim a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e seguir bem também na competição nacional, já que estreou com aquela goleada, aquele vexame 4-0 diante do Botafogo. Aqui tá zerado por aqui, viu, Lucão? Então, qualquer novidade te chama, mas acho difícil aqui, a turma já desceu, todo mundo indo embora também. A caminho da casa, viu? Tá na nossa hora, né, Rafa? Ainda mais você. Você a gente vai ter que dar uma carona até seu carro, né, Rafa Nobre? Então, você pode ficar tranquilo que você vai ter que andar aquele trajeto todo, não. Então a gente já despede. Parabéns aí pelo trabalho, embaixo de chuva, ainda assim, fazendo a lateral bem como sempre. Um abraço pra você, Rafa. Amanhã, tamo no Toca 4 juntos. Beleza, combinado. Cabelo atrapalhou ou não? Porque na chuva, você já viu, né? O gel não... Tá legal? O seu Wilson falou que deu um trato aí. O seu gel tá sempre... O meu ficou meio complicado. Aqui, né? Fica meio complicado, porque eu ainda não passei esse gel que você passou não, viu, Rafa? Que o seu tá intacto, como sempre. Depois eu passo a dica aí, mas eu vou te falar, você vai gastar muito menos, viu? Porque investimento é baixo. Sei como é que é.
Um abraço pro Rafa Nobre, amanhã tamo junto, viu, Rafa? Valeu, Lucão, um abraço, até amanhã, um abraço pro Daniel Seabra, depois dessa temporada aí, nem dá pra chamar de férias, não. E ele já tá marcando a próxima folga essa semana, inclusive. Claro, né? É isso aí, trabalhou. Ferro, não, né? Trabalhou já, né? Mais o quê? Mais de 4, 5 horas tem que tirar folga também. Já tem que folgar. É isso aí, ué. Você tá doido, ué? Ué. Ninguém de ferro, né, chefe? É isso aí, Rafa. Abraço pra você, viu, Rafa? Valeu, Seabreixa. Um abraço, até amanhã. Amanhã você trabalha ou não? É sexta, né, a folga, né? Ué, que isso? Não é sexta, não. Daniel Seabra. Quarta.